Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e desejo que todos sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. E para aqueles ainda que não se inscreveram, eu peço que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão, mais uma vez, para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. E tem como tema a mentira do sistema religioso. A mentira do sistema religioso. Meus irmãos, vendo um pastor, um líder religioso, ensinando para os incautos, aquelas pessoas que congregam, que se reúnem, que participam nesses lugares, e eu vendo esse homem pregando, uma palavra para o povo de Deus, nossos irmãos em Cristo. E eu via na pregação desse homem algo que ele estava falando, ensinando, que não tinha nada a ver com aquilo que a palavra de Deus fala. Ou seja, ele pegando uma passagem de João, do livro de João, escrito por João, discípulo que andou com Jesus, e tirando aquele contexto, trazendo para o nosso contexto. Ou seja, pegando o contexto daquele texto lá, do capítulo 11 de João, descontextualizando o texto e trazendo para nossos dias, aplicando para os irmãos, para as irmãs que estavam ali, presentes. E eu vendo aquilo ali, eu olhava assim e via a ingenuidade do povo de Deus, dando glória, batendo palmas, e dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. E o texto que ele estava lendo e que ele leu, a passagem que ele se referia, que o povo glorificava e falava, eu creio, se encontra aqui em João, capítulo número 11. E no versículo 4, que diz assim: nós sabemos que aqui está falando aqui de uma enfermidade que Lázaro, amigo de Jesus, absorveu. E veja que Lázaro, ele vai se agravando a cada dia aquela enfermidade absorvida por Lázaro. E as suas irmãs manda um mensageiro procurar Jesus e dizer que o seu irmão estava enfermo. Aquele a quem tu ama está enfermo. E Jesus diz. Aí a resposta de Jesus é uma resposta que as irmãs de Lázaro e quem estivesse ali ouvindo
a resposta do mensageiro, iria ficar surpreendido, né? Porque Jesus sempre estava ali naquela casa e diz que o texto que Jesus amava Lázaro. Tinha uma grande amizade, um elo de amizade ali, sempre ele estava ali naquela casa ali, de Marta, Maria e Lázaro. Então Jesus frequentava aquela casa ali, sempre que tinha oportunidade, sempre que ele passava por Betânia, Jesus ia naquela casa. Então veja a resposta de Jesus, e onde esse líder religioso, ele pega essa passagem, esse versículo, onde tem a resposta de Jesus, Jesus responde para o mensageiro e o mensageiro vai levar a resposta até Marta e Maria. Mas veja esse texto que ele pega aqui, descontextualizando o texto e trazendo para os dias de hoje. E a igreja lá, ó, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio. Preste atenção. João capítulo 11, versículo 4 diz assim: E Jesus ouvindo isto, não, vamos ler o versículo 3. Vamos lá, vamos ler o versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, se referindo a Lázaro. Veja que a coisa se agravara, havia se agravado. A enfermidade de Lázaro havia se tornado grave. E as irmãs de Lázaro, preocupadas com aquela situação, elas mandam o mensageiro avisar a Jesus que aquele que ele amava, que ele estimava, não é, estava enfermo. Ou seja, a intenção de Maria e de Marta era que Jesus viesse curar o seu irmão, porque Jesus já havia feito vários milagres, né, ali em Jerusalém, ali naquelas circunvizinhas, ali naqueles arredores ali de Jerusalém, em Judá, entendeu? Então, Jesus havia curado vários enfermos, vários cegos haviam visto, voltaram a ver, pessoas que nasceram de nascença e eram cegos, Jesus havia curado. Leprosos, então isso aí foi foi a intenção de Maria e de Marta, sabendo que Jesus poderia curar o seu irmão, e foi quando elas mandaram aquele mensageiro procurar Jesus. A intenção das suas irmãs era que Jesus viesse e curasse o seu irmão, como ele já tinha feito com várias pessoas ali em Jerusalém. Então a resposta de Jesus foi essa, no versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse, olha, depois que o mensageiro falou que aquele que ele amava estava enfermo, aí Jesus agora vai responder. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade, a enfermidade era a de Lázaro, era Lázaro que estava enfermo. Esta enfermidade não é para a morte. Jesus está dizendo, olha, esta enfermidade não é para a morte, ou seja, Lázaro não vai morrer. Jesus estava afirmando categoricamente, entendeu? Que Lázaro não iria morrer. Aquela enfermidade ali não iria matar Lázaro, ainda não ia ser a hora de Lázaro, entendeu? Por quê? Porque Jesus sabia o que iria acontecer, entendeu? Que Lázaro ainda ia voltar a viver. Então veja, e Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte,
mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Está vendo aqui? Veja. E o versículo 5 diz, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, veja, que Jesus respondeu para o mensageiro, olha, volte e diga a Marta e a Maria que essa enfermidade, esse problema de saúde de Lázaro, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, veja, esse texto aqui, essa passagem aqui, nós não podemos trazer para os dias de hoje e aplicar na vida de alguém aqui, das pessoas. Claro que Deus, ele cura. Primeiro porque Jesus aqui não existe mais hoje no nosso tempo. Não, quem cura hoje é o nosso Pai, é o Pai dos Espíritos, glória, se Ele quiser curar. Eu acredito ainda que o nosso Pai, Ele cura. Entendeu? Agora, dizer, e ele ainda afirma assim, o líder, que, olhe, Jesus está falando pela palavra. Jesus manda te dizer que essa enfermidade não é para a morte. Não, Jesus não está falando hoje mais nos dias, nos nossos dias. Jesus falou ali, meu irmão, no tempo em que ele veio e passou 3 anos e meio, onde ele teve o seu ministério terreno. Jesus não está mais, meu irmão. Como é que se diz? Jesus não está mais como filho. Ele veio como filho. Veja que o próprio texto vai dizer, olha, e Jesus ouvindo isto disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, Jesus veio como filho, o Filho de Deus, o Filho do homem, entendeu? O Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, eles dizem, ó, creia que Jesus ainda cura. Não, Jesus não cura mais, doutor. O primeiro erro aqui desse texto e de vários textos que eles pegam e eles aplicam é que Jesus ainda cura. Não, Jesus não cura mais. Quem cura hoje é o Pai. Jesus não está na condição hoje de filho de homem. Entendeu? Não, meu irmão, já passou o ministério de Jesus. Veja, meu irmão, como eles não entenderam a revelação da verdadeira palavra. Jesus aqui estava antes da cruz, ele estava como filho do homem. Hoje, entendeu? Hoje ele não está mais como filho. Você está entendendo, meu irmão? E o povo de Deus se ilude com essas pregações, com esses ensinamentos, dizendo que Jesus ainda cura. Jesus não cura mais, quem cura é o Pai, se Ele quiser curar. E outra coisa, meu irmão, todos nós estamos sujeitos a absorvermos uma enfermidade. Nós estamos num corpo onde o nosso corpo é frágil para qualquer tipo de enfermidade e de doença. Entendeu? Por mais que a gente se cuide, mas vai ter um dia, meu irmão, vai ter um dia, não tem como escapar. Seja na juventude, seja na velhice, entendeu? Seja na mocidade. Não adianta, meu irmão. Sempre vai ter um dia que o nosso corpo vai ter que tombar. Seja por uma morte natural, seja o que for. Mas nós viemos aqui, nós estamos aqui só de passagem. Essa matéria é frágil. E essa matéria nós estamos sujeitos a adquirir, absorver algum tipo de enfermidade. E tem outros que dizem aí, olha, eu não aceito essa enfermidade. Sim, nós podemos até dizer assim, olhando pelo lado da fé. Entendeu? Mas eu quero dizer, meu irmão,
se alguém absorve um tipo de enfermidade, né, nessa vida aqui, cotidiana, e se Deus não quiser curar, pode ter certeza, meu irmão, você pode orar, você pode dizer que não aceita, como for. Mas se chegar o seu dia, meu irmão, creio eu assim, chegou o seu dia, o dia em que a sua peregrinação, a minha peregrinação acaba aqui na terra, você pode orar, você pode pedir, você pode fazer o que for, você pode ir para os melhores hospitais particular, seja no Brasil ou fora do Brasil, seja o que for, meu irmão, o que você fizer. Mas se chegar a hora, meu irmão, não tem como escapar. Entendeu? Então eles pegam isso aqui e aplicam. O pastor, esse líder aí, pegando esse texto aqui, descontextualizando o texto e trazendo para os dias de hoje. Entendeu? E os incautos, sem conhecimento, acreditando. Creio eu que tinha pessoas ali que talvez estivessem passando por um momento de dificuldade, né? Em sua vida particular, em termos de doença, de enfermidade. Ou então um ente querido, e acreditando naquilo que o pastor estava dizendo. Olha, Deus está falando que essa enfermidade aí, ele manda te dizer que essa enfermidade não é para a morte. Completamente, meu irmão, um texto totalmente fora de contexto. Então, por isso o tema da mensagem é a mentira do sistema religioso. Por isso que nós falamos, nós refutamos eles em alguns ensinamentos. São manipuladores, são aproveitadores. Eles usam palavras persuasivas, meu irmão, para enganar as pessoas. Eu não posso pegar esse texto aqui e aplicar para os dias de hoje. Isso aqui, o contexto aqui, esse texto, o contexto desse texto estava se referindo a Lázaro. E não para os dias de hoje. Não. Agora, claro que, com certeza, nós andamos por fé. E se por acaso acontecer isso com um ente querido nosso ou com nós mesmos, né, nós temos que ter fé que Deus cura ainda. Seja através de um milagre que ele queira fazer, ou que a medicina não pode fazer, não pode curar, ou seja, através da medicina, porque através da medicina também eu vejo a mão de Deus aí. Agora isso é quando Deus quiser curar. Então, veja, meu irmão, quanta desonestidade. Eu fico olhando assim. Eu não sei se é por não ter conhecimento. Claro que coincide de muitos líderes aí que não conhecem, meu irmão. Foram ensinados dessa maneira. Mas já tem outros que sabem, meu irmão, que hoje já sabe que esse texto aqui, esse contexto aqui não se aplica para os dias de hoje. Dizendo que Jesus ainda cura, que Deus está falando, olhe, Jesus manda te dizer que essa enfermidade não é para a morte. E as pessoas ali ficam ali, acreditam no que o homem fala, no que o pregador fala, dizendo que Deus está falando pela palavra. Deus não está falando pela palavra, doutor. Aqui foi algo que aconteceu e que João, que era um discípulo que andava com Jesus, estava ali presente nesse momento, no momento em que Marta e Maria mandou um mensageiro chamar Jesus, avisar Jesus que o seu irmão estava enfermo, aquele que Jesus amava estava enfermo. João estava ali presente com Jesus, no outro lado do Jordão, aonde João batizava. Entendeu? Jesus estava num lugar um pouco distante. E eles aplicam dizendo que, olha, quanto mais difícil, maior será o milagre. Por quê? Porque quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava ali. Já tinha sido enterrado, já fedia. Aí ali o povo, sabe, o povo entra
naquela, digamos assim, eles ficam ali, é uma palavra que eu estou procurando aqui, eles ficam naquela paranoia, eles ficam ali, entendeu? Naquela fantasia, entendeu? Acreditando na palavra que o líder está falando, que Jesus está falando pela palavra. Não. Então João estava presente quando foram buscar Jesus, quando o mensageiro foi até Jesus, dar o recado, passar a mensagem. Se fosse hoje, né, nos dias de hoje, Marta e Maria, né, teria mandado uma mensagem ligado pelo celular, ou então mandado uma mensagem de vídeo, uma mensagem, né, escrita, se fosse hoje, né, mas mandou o mensageiro. Entendeu? Então o povo fica naquela expectativa. Pronto, era essa palavra que eu queria lembrar. O povo fica numa expectativa. Fica naquela emoção ali, na hora da pregação, do ensinamento do líder, dos líderes religiosos. E eles acreditam. E eles acreditam. Entendeu? Então, meu irmão, esse texto aqui não tem nada a ver. Não se aplica para os dias de hoje. Volta a falar, claro que Jesus pode, ou seja, Jesus não, ouvi tanto isso também que ainda fica na nossa mente. Claro que hoje, o nosso Pai, o Pai dos Espíritos, ele pode curar. Claro que sim, eu creio nisso aí. Mas não como esses homens dizem aí. Esses homens mostram curas que Deus fez sendo mentira. Apresentam na televisão, como tem uns e outros aí fazendo. Olha, eu orei e aconteceu. Meu irmão, coincide de você poder orar por uma pessoa e aquela pessoa ser curada. Sim, eu acredito. Mas não foi você que, porque você orou, é porque Deus quis curar. Porque Deus ainda cura, o Pai dos Espíritos ainda cura, sim. Mas a jactância, o orgulho, a soberba, o eu é tão grande, meu irmão, que eles querem estar em destaque. Olha, eu orei e aconteceu. Não. Por que muitos líderes religiosos já perderam o ente querido? Tenho certeza que oraram. E por que essas pessoas não estão mais entre eles? Eu orei para que minha mãe não fosse. Deus cura minha mãe e meu pai também. Mas não, meu irmão, chegou a hora. Quantas pessoas já oraram? Outros irmãos e irmãs que a gente conhecia e a gente orou. Entendeu? E não estão mais entre nós. Não, meu irmão. Deus ainda cura? Sim. O Pai dos Espíritos ainda cura? Sim. Mas quando Ele quer curar. Creio eu que chegando o dia, não tem como escapar. Entendeu? Então, meu irmão, veja que aqui, esse texto aqui, eu não posso trazer para os dias de hoje, dizendo que Jesus ainda cura, que Deus está falando, não. Deus falou ali. E João escreveu no momento que o mensageiro foi lá avisar que Marta e Maria havia mandado um recado que aquele que Jesus amava ainda estava enfermo. E João também viu o momento do milagre que Jesus havia feito. Tem alguns que dizem aí que essa passagem aqui é mentira, não existe. Eu apenas estou falando o que está escrito. Entendeu? Está escrito uma passagem aqui que Jesus curou Lázaro. Então veja, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar. Estamos sujeitos, sim, e pedimos a Deus que não aconteça conosco certos tipos de enfermidades, né? Mas que estamos sujeitos, sim. Então é essa passagem. Por isso que o sistema religioso, ele é mentiroso, ele é enganador, é manipulador. E isso vive frustrando as pessoas, levando uma esperança cega, dizendo aqui, o pastor na hora lá, dizendo isso,
que essa enfermidade não é para a morte. E ele ainda diz assim, tem pessoas aqui que estão passando por esse momento aí, mas Deus manda te dizer que essa enfermidade não é para a morte, Jesus ainda cura. Eles dizem assim. Esse tal aí falando isso aí, não tem nada a ver. Eles pegam um texto, aqui é um texto fora de contexto, descontextualizam o texto e trazem para os dias de hoje. Não faz sentido, não é dessa maneira, amém? Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos.